Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, o principal programa de debate, de entrevista da TV brasileira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, e hoje nós vamos receber o secretário de Governo e pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PP, Dr. Alisson Bestênio. Dr. Alisson já foi secretário de Saúde 2 vezes, passou também pela Secretaria de Relações Políticas Institucionais, teve uma temporada também na Cefaz, quando houve uma mudança, a saída da Semiramis e a chegada do Grande Dier. Depois ele voltou a comandar a saúde e ficou por lá no período mais complicado da pandemia. Atualmente é o secretário de Governo e, como eu falei, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a bancada de entrevistadores, também comigo, e de debatedores. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos a entrevista com o Dr. Alisson Bestênio, e você é o nosso convidado especial. Até já! Ok, estamos de volta agora para valer com mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net e também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Dr. Alisson Bestênio, seja bem-vindo ao programa, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Muniz, prazer é todo nosso, boa noite, seu Osmir. Boa noite, grande amigo, meu amigo Narciso, também é uma satisfação imensa estar aqui nessa emissora, né? E a todos que nos assistem, é uma boa noite, um prazer a gente trazer aqui as informações, né, do trabalho que o governo do estado vem fazendo para a população do estado do Acre, cuidando das pessoas sempre. É isso que o nosso governador Gladys Cameli tem sempre pedido, né, para todos os secretários, sua equipe, que unidos, com um pensamento único, que é ajudar as pessoas do nosso estado, desde Marechal Thaumaturgo a Assis Brasil. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite, Muniz. Pode fazer a primeira pergunta ao nosso convidado especial. Bom. Vamos ser mais amplos no debate. Você gosta das músicas de Raul Seixas? Gosto. Raul Seixas produziu uma música célebre, entre as muitas da sua autoria, que ele deu um sentido, mas escrevendo equivocadamente. A música começa: mamãe, eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. O sentido, tudo bem, mas ele devia ter dito: eu não quero ser candidato a prefeito, que eu posso ser que eu seja eleito. Essa é a minha conclusão. Primeiro, eu quero lhe parabenizar pela ousadia. Para mim é mais do que coragem, é ousadia de se dispor a ser candidato, talvez da posição política mais complicada do Acre, que é ser prefeito de Rio Branco. O que é que lhe estimulou a essa candidatura? Ei, Narciso, ao longo da minha vida, eu, lógico, tive pessoas que me influenciaram muito, né? Que a gente, assim, estima, não somente na família, mas em especial pessoas que eu convivi enquanto a minha adolescência, a minha infância, e um deles que me recordo bastante, que tinha Félix, né? Ele é o meu padrinho, inclusive, que a gente pode até falar aqui do meu tio Félix, né? Mas, na verdade, uma que eu queria recordar, que eu me recordo na minha juventude, né? Que ele me apanhava ali lá na rodoviária de Brasília, quando eu vinha da universidade, era o seu Jorge Calum.
Seu Jorge Calumni, né, vocês conviveram, conhecem, né, tinha esse amor pelo estado do Acre, né, em especial pela capital. Eu me recordo naquela eleição, seu Jorge, de 88. E não somente o que a gente vivenciou naquele período, né, uma Rio Branco ainda que vem crescendo, com vários desafios. E hoje, né, participando da gestão do governador Gladson, e a experiência, né, que a gente, ao longo do tempo, vem acumulando, me estimulou ainda mais a ajudar, por conhecer essa cidade, por ter sido vereador, por morar, né, aqui, minha família, meus filhos. Eu quero ver essa cidade cada vez mais com perspectiva de desenvolvimento, acolhedora ainda mais para as pessoas que vivem e moram aqui, para os meus futuros netos, né? E eu tenho sim, né, esse desejo, esse sonho, né, de ser prefeito de Rio Branco, para justamente, através dessa acúmulo de experiência, como eu disse, a gente melhorar com boas soluções que a gente tem para a cidade de Rio Branco. Meu caro amigo Arles, primeiro é uma satisfação enorme revê-lo aqui no programa. E você acaba de citar uma pergunta do Narciso, dois homens que eu posso dizer que valorizaram o que é política. Naborino e Calumni. Não, Félix Bisteni. Félix Bisteni Nabor, então. e Jorge Calumni. Aí incluiria Nabor também. São homens que fizeram da política Sim. A arte do bem comum. A arte do bem comum. E eu vou dizer uma coisa que eu fiquei muito satisfeito. Eu venho, meu amigo Alisson, do bipartidarismo. Eu venho do velho PSD e do PTB. A minha família em Cruzeiro do Sul era do PSD. Como era Calumni, como era o Félix, não é? Que não tem nada a ver com o PSD que aí está, né? Não. Isso. Aquela época era PDS. Era o contrário do PDS, exatamente. Virou Arena. Começou com o PSD, depois virou PDS. e depois virou PDS. Aí depois da Arena e tal. Não atrapalhe sem saber da história. Não, o PSD era do tempo da UDN. Sim. Os primeiros, o PSD era do Guiomar Santos. E o PTB era do Oscar Passos. Antes do Eram R2, os né? líderes. Antes da Revolução, bem antes. Bem, hoje, Alisson, não sei se há de concordar comigo, eu vejo que surgem dois partidos fortes no Acre. Um ressurgindo das cinzas, que é o MDB, atual MDB, que era o velho PTB, era o velho PTB, e hoje o PP, que era o velho PSD. Progressistas, né? Os progressistas, né? O velho PSD da época. Muita gente critica que deve dar oportunidade para um e para outro, vários partidos. Eu sou favorável da menor quantidade possível de partidos. A causa de barreira deveria estar, se não fosse o Supremo, deveria estar vigorando há muito tempo. Mas surgem esses dois grandes fortes partidos. Eu acho que com um bom trabalho, que o velho PSD, hoje PP, tem, nós poderíamos sim ter uma disputa forte, porque tem base entre você, como candidato do PP, e o Marcos Alexandre como candidato do MDB. É que eu espero, o que é que se você concorda com isso? Concordo. O que a gente observa hoje que realmente os dois partidos que ao longo da história, né, do nosso estado, né, que começa desde, como sou relator do PSD, a Arena, depois grande disputa entre o PDS e o PMDB, né, e através do governador Gladson, né, em 2018, esse resgate e da forma política que o governador implementou no estado do Acre, uma forma política democrática, também sem olhar para as cores partidárias, mas sim para as pessoas, né,
esses dois partidos, diante das suas histórias, realmente elas vêm, né, tendo esse protagonismo, né, e eu acredito que isso fique mais latente ainda mais agora, né, nessa eleição de 2024. Concordo plenamente, vejo que diante das figuras, né, das pessoas que vão disputar essas eleições, quem ganha é a população, porque vai surgir boas propostas, vão surgir soluções que a cidade de Rio Branco requer. A gente vive numa cidade hoje que é necessário, né, algumas medidas que olhem primeiramente lá para as comunidades, né, as ações são feitas diretamente lá nos bairros do que no centro da cidade. A gente sabe que o centro cada vez mais tem passado por dificuldades, né, principalmente no quesito da mobilidade urbana. Isso a gente sente dos comerciantes, das pessoas que vivem, né, ali no centro, né, com o seu comércio. Mas a gente tem que também pensar na cidade que veio crescendo de forma desordenada e sem uma infraestrutura adequada. Então, acho que esse é o olhar de um prefeito de Rio Branco, que tem que cuidar das pessoas que vivem lá nas suas comunidades. Narciso. Ô, Alisson, eu também me declaro admirador do seu caráter, da Obrigado. sua conduta. Mas eu, conversando comigo mesmo, e muitas das vezes com o meu travesseiro, eu me questionava sobre sua candidatura, comparando a uma moça bonita, que tem que botar a cara na janela. Sim. Porque até então, a sua candidatura não botou de fato a cara na janela. Bem, Narciso, hoje, enquanto secretário de governo, né, a gente tem ações que a gente prioriza, acima de tudo. Recentemente, a gente passou por uma grande crise, né, duas grandes crises, podemos dizer. E também, ao meio disso, uma crise econômica que veio em 2023. Né? Com a mudança do governo federal, nós tivemos também uma queda de repasse em 2023, né? Desafios que o novo governo precisava cumprir, né? Nessa transição, digamos, para iniciar um novo mandato do governador Gladys, uma equipe, né, praticamente, né, mantida, boa parte dela, inovando em outras áreas, mas com dificuldades econômicas que nós tivemos no meio do ano até o fim, né, até o final do ano. E surge, né, no meio dessas crises, essas discussões políticas, é natural. As eleições se anteciparam, acho que no Brasil todo. Né? A gente já terminou a eleição de 2022, já se discutia a eleição, né, de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. E diante desse desafio, né, imposto pelas dificuldades do dia a dia, nós tivemos uma crise hídrica que envolveu a seca no final do ano e agora, né, iniciamos já com essa crise, né, das enchentes. E o objetivo, a gente que está na gestão, é olhar para as pessoas acima de tudo. Né? Então você desfoca, né, dessa questão política de se apresentar e foca mais na questão da gestão para trazer o resultado. Porque quem está precisando, né, as pessoas que vivem ali, como eu disse, nas suas comunidades, nos seus municípios, né, elas precisam que o poder público atue de forma responsável, com resultados chegando. E a gente sentiu nesses períodos de crise que as pessoas precisavam muito da mão do Estado. E não faltou por parte da equipe do governo, do próprio governador Gladys, toda a sua equipe, todo esse empenho. E a gente, cada vez mais, ajudando, embarcando nesses processos todos. E acho que período eleitoral, né, tem um período eleitoral, tem um calendário eleitoral que tem que se cumprir. A gente agora está no momento que fecha
as chapas, né, podemos dizer assim, fecha as filiações, né, na verdade, né? Os partidos vão em busca, né, de novos nomes, né, todos os partidos para formar chapa de vereadores, né, filiações acontecendo. E o prazo eleitoral o calendário eleitoral do dia 5 de abril, quem está, né, na gestão, né, tem que se afastar, né, diante da legislação. O ordenador de despesa se afasta 6 meses antes, para justamente cumprir esse calendário, né, de pré-campanha e no momento das convenções, e em seguida a campanha propriamente dita. Então, acho que é um momento que agora se debate mais sobre o período eleitoral, sobre o político, que tem para apresentar, tanto que o nosso plano de governo, a gente vem construindo hoje com os aliados. A gente teve uma conversa mais interna, podemos dizer assim, com os aliados que fazem parte da base do governo, os partidos já que fazem parte da base do governo. Isso, posso te afirmar que isso já está bem adiantado. Nós tivemos boas conversas com o senador Alan Rick, que já faz parte da base, né, com os deputados federais, deputado federal Ulisses, deputada federal Socorro, que faz parte do meu partido, que é a nossa presidente da municipal, os federais, né, o Gerlen, que é também do nosso partido, o Zezinho Barbari, e tenho conversado com as demais lideranças, né, de outros partidos, como o próprio PSD, do senador Petecão, que a gente tem tido bom diálogo, tenho sempre reafirmado o nosso compromisso diante dessa candidatura. E o senador Petecão, junto com o PSD, externaram por diversas vezes que admiram também a candidatura do Alisson. Vocês estão se namorando? Namorando, praticamente casados. Isso. Né? A sua aliança já é composta por quantos partidos no momento? Olha, hoje eu posso te afirmar, Muniz, além dos partidos que fazem a base do governo, que são em torno de 6 a 7, a gente tem aí a previsão de ter, se tudo correr bem, em torno de 10 a 11 partidos nessa aliança. Legal. O União Brasil também tenho conversado com os deputados do União Brasil. Então, esse é o momento, né, de ouvir bastante. Eu tenho buscado ouvir, ver experiências de pessoas como o Narciso, Osmi, pessoas que conhecem a história, né, de Rio Branco. A gente teve várias pessoas que a gente tem buscado conversar, e principalmente aquele que mais necessita, que está nas comunidades, que precisa da ação do poder público. Então, por mais que a campanha mostra que ainda não foi para a rua, mas no momento certo a gente vai estar com essa equipe toda, com esse time na rua, mostrando o que é melhor para Rio Branco. Ok. Meu amigo assim Alisson. a gente vai ao intervalo comercial hoje, na volta você faz a pergunta, ok? Perfeito. São apenas 2 minutos. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Como sempre, né, meu amigo Márcio Nunes, está aqui conosco o nosso chargista, o nosso caricaturista, Daniel Cabral. Daniel. Já dando uma caprichada ali na caricatura do Dr. Alisson Bisteni, secretário de governo pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emagreci, que é o Daniel? nosso convidado especial de hoje. Né? Aí já está quase pronta aí a arte, né? Daqui a pouquinho, ao fim do programa, o Dr. Alisson levará para o seu gabinete a arte do Daniel Cabral. Osmi, fique à vontade então para fazer a pergunta ao Dr. Alisson. Praticamente, o Alisson já me respondeu na pergunta anterior do Narciso, no outro bloco. Eu ia perguntar sobre a união do partido, que quando se escuta na imprensa, nessas postagens, que estaria havendo desentendimento, mas você já deu a resposta dizendo que não só o partido está unido, mas que os partidos coligados também estão unidos. Muita gente quer se basear, Alisson, na questão de pesquisa. Sim. Pesquisa é um dado momentâneo.
Eu vou dar um exemplo para você quando eu fui candidato a governador em 1990. O Rubem Branquinho tinha em torno de 60% da pesquisa. Eu era o segundo lugar com 11% pelo MDB. Em terceiro lugar vinha Edmundo Pinto com 4%. E em último lugar vinha o Jorge Viana com 3%. Abrem-se as urnas e invertem. O Edmundo vai para primeiro, o Jorge Viana para segundo, eu para o terceiro e o Branquinho, que estava com 60%, o último. Né? Então, a pesquisa é questão de momento. Não quer dizer que você não esteja bem hoje, não vai estar muito bem amanhã. Né? Então, eu gostaria de que você já respondeu a questão que o partido está unido em torno do seu nome, há uma unanimidade, que me parece. E essas pesquisas, você não concorda que essas coisas todas podem mudar? Concordo. A gente tem observado que nas pesquisas, em torno de 20%, 25% a 20% opinam nesse momento sobre pesquisa. Você tem aí 58% praticamente da população, de 58% a 62%, que ainda vão opinar no momento certo, que é no período eleitoral. Então, a gente tem, ao longo da história, né, não somente, né, em 92, né, 90, né, em 90, mas também tivemos aí, eu fui, né, vice do Bocalhau em 2012 e naquela época me recordo que a gente iniciou, as pesquisas apontavam o Bocalhau com 62%, 64%, né, e o Marcos Alexandre, então, adversário na época, aparecia com 2%, 3%. E ao longo da caminhada, abriu as urnas, o que é que deu? Né? Assim como na última de 2020, o Bocalhau já aparecia com 4% nas pesquisas. Era o quinto, e quando abriu as urnas. Então, ainda é um momento de, como eu disse anteriormente, de ouvir, né, trazer para a população de Rio Branco e continuar trabalhando. Eu acho que o governo do Estado, o governo que eu acredito, o governo do governador Gladys, dessa equipe, foco principal é sempre olhar para as pessoas que moram e vivem aqui no nosso estado, que necessitam muito da mão do poder público, e todas as ações que a gente tem buscado, as grandes obras, né? Por exemplo, o complexo aqui da Ceará, já vai estar a todo vapor, a nova maternidade, né? Que foi uma emenda, foi uma conquista do governador no período da pandemia. Eu, enquanto secretário, a gente foi captar esse recurso para trazer uma nova maternidade para o estado, uma maternidade moderna, assim como obras no interior do estado, aí, obras estruturantes, como é o caso do Anel Viário de Brasileia, né, que a necessidade demonstrou ainda mais latente na região, quando agora, com as cheias de Brasileia, você ficou com a cidade isolada. Se você tivesse esse anel viário pronto, você tinha condições de utilizar para atender aquelas famílias todas de Brasileia, que também precisam ter um olhar diferente já, tirando a cidade ali para uma parte mais alta, né? Isso demonstrou nas últimas alagações que teve ali no município de Brasileia. E obras lá na região do Juruá, né? A duplicação da 405, obras importantes que o governo entende, né, que isso vai mudar, vai transformar a vida de várias pessoas, né? Além de grandes ações que o governo faz, né, na questão social, atendendo essas pessoas de baixa renda, que, por exemplo, como agora na alagação, nós entregamos para mais de 10 mil cestas. Grato também pelas doações que nós tivemos, por parte da iniciativa privada, de outros poderes. E essas parcerias hoje que o governo busca, né, é um governo que sempre, a gente não faz nada só. E, na verdade, a gente não faz nada sozinho. E eu entendo que é um dos meus propósitos, meus princípios enquanto cristão, é buscar sempre essa harmonia, esse equilíbrio entre toda a sociedade, para atender principalmente aqueles que mais precisam. Né? Que se a gente tiver esse olhar, fazer a boa política, fazer a arte do bem comum, né, que a gente já viu no passado, eu tenho certeza que quem ganha muito
é o Ô, nosso Alisson. povo, é a nossa população. Perfeito. Muito acertadamente, o Osmi acaba de dizer e afirmar que o momento de uma pesquisa é fundamentalmente importante. O atual governador da Bahia, quando faltava 90 dias para as eleições, o PT baiano, eu não estou falando do PT do Acre, porque o PT do Acre parece que virou tóxico, né? Virou uma coisa tóxica, não sei. E eu tenho a grandeza de dizer que eu acho que isso é uma injustiça. Eu acho. Mas o Jerônimo, o atual governador da Bahia, faltando 90 dias, o PT tinha como certo candidato a governador da Bahia o Jacques Rivaldo. Ele desiste de ser candidato. Aí fizeram uma geringonça lá e o Jerônimo sai candidato a governador, faltando 90 dias para as eleições. A Semineto estava com 67% nas pesquisas. Não me lembro. 67. O Jerônimo apareceu com 1% e deu as eleições. Agora, outra coisa sobre pesquisa que também está altamente comprovada é que também depende da qualidade do instituto. Sim, Tá? sim. Sim. Correto. Eu quando vivia metido com política, eu já recebi agentes do Instituto de Pesquisa dizendo: doutor, eu faço uma pesquisa trazendo esse resultado. Hein? É isso mesmo. E isso, Percentuais para cima, para isso, baixo. a nível nacional, essas pesquisas também acontecem, mas não com tanta frequência. Sim. Mas nos estados periféricos, isso acontece muito. Agora, uma coisa que eu quero ali afirmar aqui. Você, enquanto candidato, você dispõe dos 2 maiores cabos eleitorais desse estado. É o político Gladys Caneli e o governador Gladys Caneli. Você tem 2 grandes cabos eleitorais. Isto, somando-se ao candidato Arsubistene, tem um peso político muito grande. Eu concordo. Concorda, né, Osmir? Concordo. Então, Alisson, nessa sua luta, eu vou encerrar aqui porque eu tenho outra pergunta a fazer, mas depois do Osmir. Eu tenho 2 questionamentos para fazer a você sobre as suas atribuições na hipótese de ser eleito. Muito bem. Complementando o Narciso, você disse que ia ter uma equipe montada para fazer o plano de governo, que está bem entregue ao professor Minoro, que vem coordenando esse plano. E, por enquanto, Alisson, quais os principais problemas detectados na cidade de Rio Branco e que você, eleito, você, digamos assim, daria como prioridade? Gente, nós temos hoje, né, enquanto... Não me chama de senhor Osmir, não, que me envelhece, sou um Não. cara novo. Agora o Narciso pode chamar de senhor Narciso. Senhor Narciso. A gente tem observado já ao longo de um bom tempo, né, que a cidade de Rio Branco ela tem problemas que vêm se acumulando ao longo dos anos, né? Problemas estruturais, né? A malha viária da cidade de Rio Branco precisa de uma manutenção que realmente, né, seja efetiva. Nós tivemos aí, problemas, né, com má qualidade do asfalto, um período onde, sabendo que a base, sem ser bem trabalhado, com esse asfalto frio, e aí vem um programa, Arroz do Povo, que hoje é aí o resultado de muitos bairros com dificuldade de acesso,
Já pensou como que faz para um serviço de urgência e emergência entrar numa rua para tirar uma senhora que está passando mal, ou um senhor que está passando mal, diante de crateras, né, que não tem condições de entrar por conta podemos dizer, de uma obra mal elaborada, mal feita, mal executada. Além da questão viária, né, de Rio Branco, nós temos problemas que se acumulam, vieram se acumulando, como é o caso do transporte coletivo. Eu não falo de soluções, né, de você trabalhar o feijão com arroz, lógico, abrir de verdade quais as condições que você tem para manter esse transporte coletivo. Eu acho que é possível. Grandes capitais do país hoje já fazem um transporte coletivo gratuito. A parceria com o governo do estado possibilita você avançar em alguns aspectos nesse sentido. Agora, parcerias verdadeiras, parcerias que realmente o intuito principal é cuidar bem da população. Além do transporte coletivo, a coleta seletiva do lixo, cada vez mais. Hoje, nós temos uma unidade de tratamento de resíduos sólidos que precisa ser ampliada, modernizada aqui na capital. E o principal, que ao meu ver, é o sistema de abastecimento de água e saneamento da capital. Me recordo que já tivemos prefeitos que você pretende devolver ao governo? Olha, primeiro, senhor Osmi, a gente tem que olhar a gestão. Hoje, já tem vários bairros que têm ligação, né, para suas coisas, mas sem idômetro, sem saber de como está essa rede, se ela foi ali uma vez colocada, né, por baixo, se ela dá pressão exata. Não conhece. A gestão hoje, ela precisa colocar bons técnicos que conheçam. Hoje você vê de forma manual abrindo registro num determinado bairro para que a água chegue na sua casa, mas às vezes sem pressão, sem saber se está chegando, aonde é que está o desperdício. Não é só o desperdício de água sobrando, vazando em um determinado, mas o desperdício também de você ter a adimplência correta, né, de receber, porque a água, o sistema para ser mantido é caro, é um sistema caro, é muito caro. Você precisa modernizar isso, né? Hoje a gente vê, nós vamos ter cada vez mais, quem é conhecedor dessas mudanças climáticas, períodos que você acaba com muita chuva, como é agora, onde a água precisa de mais produto químico, mais para melhorar a qualidade dela, e você vai ter períodos onde você vai ter dificuldade de captação. Cada vez maior. Então, caro e hoje altamente deficitário, né? Altamente deficitário. Então, são soluções que, acima de tudo, a gente tem que olhar para o problema interno, né, de gestão mesmo, né, dessa distribuição de água, do que inventar roda, né, atrás de achar outros meios de captar água, porque é um sistema já bem antigo, que precisa dessa modernização. Então, eu colocaria esses 4 eixos, além dos principais, né, saúde, própria segurança. Segurança é de responsabilidade, de forma preventiva, é responsabilidade do município. Né? Se você trabalha de forma preventiva, você tira muito desses problemas. Eu tenho uma pergunta a fazer depois do além da saúde, sobre essa questão de segurança. Além da saúde, que apesar de você ter avançado nas estruturas físicas, né, mas você precisa de profissional, você precisa ampliar horários de atendimento, você precisa já olhar para a média complexidade. O município também tem a responsabilidade da média. Você pode construir esse caminho para a média complexidade. A porta de entrada é abaixo, mas você pode, por exemplo, ter no segundo distrito, diante da população que vem crescendo muito, você tem um pronto-socorro municipal para dar essa melhor atendimento às famílias, né, aqui em Rio Branco. Doutor Narciso, o senhor faz a pergunta na verdade do blog, ok?
Já é o terceiro? Já é o terceiro já. Ah, é? Nós vamos ao Tá intervalo bom, né? comercial Tá bom. e voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do programa, claro. E você está convidado a continuar com a gente. Até já. Ok, estamos de volta com a última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. E para você que ainda não sabe ou não lembra, o doutor Alisson Bisteni é oriundo de uma família tradicional da nossa política, né? Sobrinho do saudoso deputado Félix Bisteni, deputado constituinte. Não só da política, da nossa história. Da nossa história. Sobrinho também do ex-deputado José Bisteni, no momento presidente do SANIAC, comanda o sistema de água do Estado. Também sobrinho da secretária municipal de Educação, professora Ana Bia Bisteni, que foi vereadora constituinte. Ela participou do processo de promulgação e discussão da lei orgânica do município. O outro primo dele, o vereador Sami Bisteni, do PP, integra a bancada do partido lá na Câmara de Rio Branco. Enfim, é uma família de políticos e, como o Osmir bem falou, ajudou a construir a nossa história. Não é, portanto, qualquer um, não é um aventureiro. Doutor Narciso Mendes. Candidato, eu espero que você, ao sair daqui, sinta-se que foi respeitosamente tratado. Sim. E este mesmo procedimento, nós devemos esclarecer que emprestaremos aos demais candidatos. Tá certo? Eu só lembraria para tratá-lo mais como pré-candidato. E não como candidato já. Isso não pode dizer que está uma campanha já. Alisson, quando a crise econômica se agudiza, aflora o desemprego. Aí o assunto da moda é o desemprego. Há poucos anos atrás nós vivemos a tragédia da Covid-19. 700 mil mortes. Esse país. Na única guerra verdadeira que nós participamos, que foi a Guerra do Paraguai, morreu 60 mil brasileiros, quer dizer, 10% da Covid. Tu não estava servindo nessa época, não? Não. Aí, Gladys, agora, o assunto da moda, o assunto das pautas, é um assunto que presentemente nada tem a ver com a municipalidade, com os municípios, que é a segurança pública. Organizações criminosas que surgiram no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, exportou para São Paulo o primeiro comando da capital e de lá para todos os estados do Brasil. Nós aqui no Acre temos uma organização criminosa made in Acre, o Monte dos Trezos. SEAC é criativo, né? Criativo. SEAC é criativo. A minha pergunta é, não sendo, porque no duro, verdadeiramente, a segurança pública, o primeiro responsável são os governadores. Sim. Nada impedindo que os prefeitos os auxiliem e que o presidente da República tenha a responsabilidade. Você, como prefeito, como você pretende enfrentar a segurança pública do nosso Estado, que a insegurança já está presente em vários bairros da nossa capital, vários, e já perfeitamente identificados. A segurança pública, por exemplo, enquanto munícipe, que eu falei anteriormente, que os prefeitos colaboram principalmente na questão da prevenção, né? Assim como na saúde, se você não trabalha, né, na parte curativa, você faz saúde fazendo promoção de saúde, fazendo prevenção de saúde. Na segurança pública, se você promove essa prevenção, você já
melhora e ajuda os governos a trabalhar com a parte operacional. Por exemplo, eu dei um exemplo com um serviço de urgência e emergência para que ele possa ter acesso a uma determinada rua para atender, né, uma família, uma pessoa que está doente. E uma radiopatrulha, e um carro da polícia, como é que faz para entrar em determinada comunidade se não tem acesso, se não tem rua, se não tem acessibilidade, né, para fazer a ronda noturna, se não tem iluminação pública adequada? Isso tudo são formas preventivas de segurança. Até o monitoramento eletrônico. A gente sabe que o atual prefeito investiu, né, mas há possibilidade de se investir ainda mais no monitoramento eletrônico na cidade de Rio Branco. O governo do estado do Acre também fez um investimento grande no sistema de operação dessas câmeras. Nós temos um centro operacional para justamente se antecipar o crime, né? E tudo isso em parceria, governo do estado e prefeitura, você pode cada vez mais ampliar os serviços para combater a criminalidade. Lógico, e isso ampliado na esfera federal fica ainda melhor quando você olha para nossas fronteiras. Infelizmente, né, ainda precisa, né, de muito monitoramento dessas fronteiras. Eu sei que é difícil, é uma extensão muito grande, né, tanto na área fluvial, né, porque nós temos a extensão de fronteira fluvial imensa, onde ali é um corredor, a gente sabe que é um corredor para essas facções, para essas organizações criminosas, né? Aqui, o território do Acre, do estado do Acre, é um território onde eles buscam, né, frequentemente, porque é rota, é vizinho de 2 países aí, produtores, Peru e Bolívia, né, que migraram, né? Antes era lá na Colômbia e hoje migraram toda para essa região aqui, fronteiriça nossa, que é esses 2 países, que é Peru e Bolívia. Mas também, na rede municipal, você pode ajudar ainda mais, fazendo com que o policiamento ostensivo seja ampliado através do governo do estado e esse policiamento preventivo, né, para as creches, para as praças, para os determinados órgãos públicos, seja criado esse núcleo de segurança dentro do município. Você pode criar a guarda municipal, né, que dá essa sensação de segurança. E aí a gente tem, conversando com os comerciantes do centro, com várias áreas, hoje as pessoas deixam de frequentar muito alguns ambientes com medo de furtos pequenos, furto de celular, né, furto de relógio, aqueles furtos rápidos, às vezes por falta de uma sensação de segurança da pessoa, né, física ali, tá presente naquela região. Você então, quis dizer que a responsabilidade é tripartite? Tripartite. Cada um com a sua responsabilidade, né? A prefeitura pode usar muito na prevenção, trabalhando na prevenção da segurança. Federal, estadual e municipal. Alisson, é exatamente o tema que estava aqui pautado aqui para eu falar. Hoje, o grande problema dos municípios brasileiros, de uma forma geral, é a concentração de renda, primeiro em Brasília, depois uma distribuição injusta para os estados, mais injusta ainda para os municípios. É onde vive o cidadão. Brasília, temos aproximado, né, Narciso? Concentra aí em torno de 70%, 30% para distribuir entre os vários estados e 10% para distribuir entre 5.500 e tantos municípios no Brasil. Essa reforma tributária que o Congresso acaba de aprovar, ela beneficia os municípios e dá condições de você criar o que você acaba de afirmar da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal é fundamental, não só para preservar o patrimônio público, mas vou dar um pequeno exemplo. Se tiver um sistema de segurança mais ali na catedral, aquele ambiente ali, o centro, o ambiente fica mais tranquilo de alguém ir à noite lá, essas coisas todas. Então, são 2 perguntas. A da reforma tributária, o que é que você achou?
para o município, acima de tudo. E, se com isso, permitiria criar a Guarda Municipal, que eu acho de extrema importância. Bem, com relação à reforma tributária, a gente viu que a tendência ao longo dos anos é cada vez mais melhorar esse repasse para os municípios. Lógico que é uma ação que você, enquanto for realizar a criação da Guarda Municipal, você não vai montar uma guarda já extensa, né? Você inicia com um núcleo e vai ampliando. Até porque, através do Ministério da Justiça, tem financiamento para municípios acima de 100 mil habitantes. E as principais parcerias, parceria com o governo do estado, através do DETRAN, RBTrans, nós temos uma outorga que precisa ser melhor elaborada, através do RBTran, esse recurso que é captado, tudo isso, desses impostos, né, que vem das taxas, né, do DETRAN, né, do próprio RBTrans, isso pode ser devidamente aplicado e ao longo desse período você ir ampliando a criação da Guarda Municipal ainda do âmbito maior. Porque hoje o que acontece? Você tem um convênio entre o governo do estado e a prefeitura, que esse policiamento, né, é feito pela Polícia Militar através desse convênio, né, que usa o efetivo da Polícia Militar, que poderia estar em outras atividades operacionais, enquanto você abre oportunidade, inclusive, de novos concursos, quando você cria esse pequeno núcleo inicial dentro do município, para depois estendendo para um efetivo maior, para atender aí creches, terminais urbanos, e principalmente ali os patrimônios públicos que envolvem o centro da cidade, biblioteca, praças públicas. Então, acho que é possível você, utilizando esse recurso... Inicialmente uma guarda municipal pequena, né? Inicialmente. É o núcleo. É o núcleo. E aí, futuramente, ir ampliando. Ô, Alisson, você não vai sair daqui sem abrir seu coração para fazer uma avaliação que, no meu entender, já se transformou no cupim da nossa República, corroendo por dentro. E aqui eu me reporto. A polarização Lula-Bolsonaro. Como eu me afastei da política partidária e deixei de ser o antilulista que fui, porque hoje no Acre tem muito antilulista, não tem? Mas quem abriu a comporta do antilulismo no Acre fui eu, enfrentando 5 governos do PT, 5 prefeituras da capital do PT. Eu não virei antilulista. Aí veio o Bolsonaro, que para mim, o prestígio de Bolsonaro se deve ao antilulismo. E o prestígio do lulismo se deve muito ao antibolsonarismo, a essa odiosa polarização. Osmi, essa polarização está existindo até nos Estados Unidos. 67% da última pesquisa publicada no New York Times, 67% dos americanos não gostariam nem que Biden, nem que Bush, nem que Trump fosse candidato. Então, obrigados a ter que engolir essa polarização. Você acha que a sua candidatura, você vai trabalhar sobre o antilulismo e o antipetismo, ou sobre o pró-lulismo e o pró-lulismo? Acho que as pessoas, elas olham e votam olhando para as pessoas, né? Para quem, por mais que hoje, cada vez mais a legislação, você tem que ter, né, um partido, né, e cada partido tem suas diretrizes, a forma no seu regimento, né, de como se posicionar. Por exemplo, eu olho essa questão
do polarização, não só na ótica do Bolsonaro e Lula, mas na ótica dos conservadores e os progressista conservador, né? Então, é possível você ter esse equilíbrio, é possível. E a campanha que a gente tem mostrado, a forma de governar, que tem mostrado do próprio governador Gladys, é isso. É você ter esse equilíbrio, que o principal é quem precisa do poder público, que são as pessoas que estão, né, mais necessitadas, que necessitam. Então, a campanha, né, ela vai se pautar nisso e, acima de tudo, mostrar boas soluções para a gente atender essas famílias aqui da nossa capital, que necessitam muito, muito de intervenções, né, que realmente, fazendo o básico, eu tenho certeza que a gente atende aquelas comunidades lá mais carentes de cada bairro. Mas, com relação a essa avaliação que eu faço hoje, assim, em relação a essa questão do conservador, eu sou, enquanto cristão, né, também entendo que o maior princípio é servir ao próximo, né, é servir bem ao próximo. E tem esses princípios conservadores. Eu acho que a família é a base da nossa sociedade, família estruturada, né? Uma família que... E para isso ela tem que ter acesso a essas políticas públicas, né? Não só as famílias, né, de classe média, rico, mas sim aquela família que que precisa ainda mais do poder público. E eu vejo que, com algumas ações do conservadorismo, preservou muito esse lado das famílias que realmente precisam. Eu não tenho medo de dizer, meu voto para presidente da República foi do Bolsonaro, não por algumas questões que o Bolsonaro colocou ao longo desse período, que eu também não me anima, mas teve situações que eu posso dizer, ele olhou para uma questão pessoal, para as pessoas, quando ele escolheu seus ministros, por exemplo. Não teve barganha política ali, né, do seu ministério. Não teve partido A, B, C, D que impôs qual seria o nome para cuidar daquele ministério. Então foi uma equipe técnica, uma equipe que demonstrou, inclusive, que no período mais difícil que nós passamos, e eu vivenciei isso, enquanto secretário de Estado de Saúde na época, o cuidado com o recurso público para que chegasse nas capitais, em todas elas, em todos os estados, tanto por parte de equipamento, como por parte de construção de hospitais, recursos que dessem as condições para salvar vidas. E, em especial, quando comprou as vacinas, que hoje, né, a gente viu que a ciência sobrepôs. Infelizmente, aí é um equívoco, um erro, né, que eles cometeram, que o próprio presidente na época cometeu, de não ter esse olhar mais sensível para a ciência. A ciência salva a vida, salva as pessoas, e isso foi demonstrado nessa maior crise sanitária que nós vivenciamos, que foi combater a Covid-19. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Estamos chegando... Já chegamos ao final? Chegamos ao final. Não dá nem para o Osmir fazer a pergunta. A pergunta... Você faz as suas considerações finais e a pergunta. Não, eu faço a pergunta, consideração, aí ele encerra. Faz as duas perguntas. Você me emenda. Faz a pergunta e as considerações finais. Pronto. Não, eu gostei da sua resposta, da pergunta do Narciso. Essa questão do bolsonarismo e lulismo, eu acho que é um equívoco também muito grande do país. Sim. Por quê? Porque o país ainda não tem estrutura partidária forte. Quem deveria ser forte são os partidos e não as pessoas. Você, por exemplo, faz parte de um grande partido que no passado, no início, toda a minha família fazia parte, que era o velho PSD. Entendeu? Então, o caminho é esse mesmo. Nós não temos que ver pessoas. Pessoas são passageiras. Agora, eu não posso deixar de reconhecer, Narciso,
que tem uma frase do grupo, que se chama bolsonarista, eu estou só aqui no meio olhando, que para mim, hoje, na minha velhice, é fundamental. Deus, pátria e família. É um slogan que eles usam que me atinge diretamente. Eu, porque não estou tão longe de me encontrar com Deus. Pátria, que eu queria ver a pátria que nós estamos deixando para nossos filhos, netos e bisnetos. Um momento de emoção aqui no Tribuna Livre. E família é tudo. Verdade. Você sabe disso. Você que tem a base na família, você tem a base de tudo na vida. Então esse slogan, ele me atinge diretamente no coração. É isso mesmo. E como ele pediu para me despedir, obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Eu desejo o maior sucesso do mundo para você, tá? Obrigado. E que você faça uma excelente administração em sendo eleito para a nossa cidade. Obrigado. Doutor Narciso Mendes. Bom, eu também gostei. Você foi desenvolto. Mas o tempo não me permite. Logicamente, você será reconvidado para aqui estar de volta. Isso é uma honra. Sempre. Já está convidado. E aí eu vou lhe questionar sobre um gravíssimo problema que a Prefeitura de Rio Branco contratou. Foi transferir o mais complicado, talvez igual ao da segurança pública, o serviço de abastecimento de água, esgotamento de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais, que hoje é uma responsabilidade Do município. que só existe no município, entre todas as capitais, só no município de Rio Branco. Então se prepare que eu vou lhe fazer essa pergunta de viva voz no nosso próximo encontro. Obrigado. Registramos aqui a presença de Fernando Guedes, do meu amigo Gilberto Cabral, do nosso amigo Christopher. É meu neto. Excelente. Neto 2000. Pessoal da assessoria E motorista. do doutor Alisson. Vai, escala aí o time ali, doutor. Ali o Anderson, o Queco. Isso. O Queco. O que Quem está mais? aí? O Anderson, o Iago também. E olha quem está ali também, o ex-prefeito de Feijó, Ex-prefeito. Dindim. Seja bem-vindo. Vem para cá, Daniel Cabral, por gentileza. Entregue aí a nossa homenagem ao doutor Alisson. Que bacana. bem. Viu? Uma lembrança. Aí, ó. Um brinde do Isso programa. mesmo. Obrigado, meu. E aí, doutor? Obrigado, viu? Gostou aí da arte? Maravilha. Valeu, Parabéns, caralho. Daniel. O Dan. Cabral. Obrigado. Moldurar. Isso não é uma charge, não. É. É uma fotografia. Fia, uma fotografia. Ficou boa. Muito bom. Muito bem. Doutor Alisson, que já foi vereador também, muitíssimo obrigado pela entrevista. Se você ligou o seu televisor, agora nós acabamos de conversar, eu, Osmir e Narciso, com o doutor Alisson Bisteni, secretário de governo e pré-candidato do PP à Prefeitura de Rio Branco. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Sucesso. Eu que agradeço, Muniz. Agradeço o convite. É uma honra participar aqui com dois grandes amigos. Amigos, né, de longas datas, familiar. Narciso sempre me recorda, né, me viu antes mesmo do meu pai na maternidade. Então, assim, para estar aqui, né, com seus mil, Narciso, né, contigo, Muniz, também a gente tem uma relação já. O Muniz também, ele não fala muito, mas ele é progressista, de carteirinha. Meu odontólogo. Mas, assim, também agradecer, né, a todos que nos assistiram, que nos assistem. Dizer que sempre que for chamado é uma honra para trazer as informações do governo do Estado. E nessa oportunidade, enquanto pré-candidato, e assim Deus permitir, candidato no período certo, a gente vai trazer aqui as nossas propostas, que a gente acredita para Rio Branco, para melhorar cada vez mais a vida das pessoas e, acima de tudo, colocando esses princípios cristãos, conservadores,
né, que eu entendo que é a base de qualquer sociedade, que é Deus, pátria e família. Obrigado. Boa sorte. Valeu, obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje, convidando a você para estar conosco na próxima semana, na próxima segunda-feira. E tem uns horários alternativos também aí, quando o programa é reprisado. Isso, na terça-feira. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite, bons sonhos e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade.